noite, pessoal. É muito bom poder estar nessa casa co-irmã da nossa casa ali embaixo, ali na esquina, ou ali de Mineirinho, onde a gente se auxilia, se ajuda em prol do outro. E todas as vezes que a gente entrega as cestas básicas, faz o acolhimento fraterno, a gente com certeza está visitando Cristo. Porque foi assim que ele disse para a gente. Todas as vezes que a gente visitasse aquele que tivesse fome, tivesse sede, tivesse frio, a gente estaria visitando a ele. Então a gente deve o tempo todo, em nossas vidas, prestar atenção no outro. Nesse frio que nós estamos aqui, né, tá todo mundo com blusa, né? Você está fora do... Você errou, viu? Você está sempre... Você errou? Com certeza você errou. Então, tremendo de frio, tem um super-homem aqui sem blusa. E a gente aqui quentinho, agasalhado, só sair aqui, ó, dar uma voltinha, que a gente já vai ver um Cristo passando frio. Ah, é escolha dele, é plantio e colheita. Todos nós estamos em plantio e colheita, mas não precisamos ficar abandonados. Não precisamos caminhar à revelia. É tão bom quando alguém chega para a gente e nos ajuda sem que a gente peça. Porque só o fato de pedir já coloca o outro melhor do que eu. E quando o outro já chega e já me ajuda, sem que eu peça, ele está se colocando na mesma altura que eu. Então que essa casa continue se colocando à altura do outro. Acho que a gente tem que parar de subir e cada vez mais descer. Jesus não está no céu, gente, porque eu acho que ele não quer ficar lá não. Ele quer ficar no meio de nós. Ele quer estar aqui, ele quer estar nos lugares que estão tendo a necessidade. É ali que ele quer ficar. E hoje nós vamos falar um pouquinho de providência divina. O que é providência divina? Todas as vezes quando acontece alguma coisa com a gente, aí vem um freguês, ainda mais se for espírita. Ó, isso foi providência divina. Ah, mas bateu o carro e não sei o que, ele saiu ileso. Providência divina. Né? Dá vontade de bater no sujeito, não dá? Arrebentou o carro, não tem seguro. É providência divina. Não, eu sei que estava no carro. Mas é providência divina. Porque a gente só vê muitas vezes as coisas ruins que acontecem conosco. Mas os motivos que estão por trás dessas providências, que vêm dessa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é Deus, vem nos ajudar, nos despertar, nos acolher, nos amparar o tempo todo. Deus sempre está nos direcionando para que a gente se torne pessoas melhores. Para que a gente tenha a oportunidade de resgatar tantas coisas erradas que nós já fizemos. Nos dá a oportunidade da gente ir melhorando a cada dia, de acordo com a nossa atitude. Não é de acordo com a teoria. Nós, espíritas, temos a fama de ler muito, não é isso? Só tem fama, viu, Zé? Porque são poucos que lê, viu, gente? Então, outros você não gosta muito de ler, não. Mas tem a fama de ler muito. Mas falta fazer mais. Nós não podemos cair no mesmo erro que muitas religiões já caíram, que é ficar só na teoria. Nós temos que passar sempre para a prática, sempre no acolhimento, sempre ser espírita do portãozinho ali para fora. Aqui dentro é fácil ser espírita. Muito fácil ser espírita aqui dentro. Agora, do portão para fora, aqui dentro da casa espírita, nem marido e mulher briga. Você já brigou com o Cristiano aqui dentro? Aqui não, né? Mas do portão para fora, aí é outros 500. Eu também nunca briguei com a minha mulher dentro do centro. Agora fora, já brigou, Tom? Aqui dentro não, né, Tom? Aqui dentro é fácil. É fácil demais ser espírita aqui dentro, gente. Ser cristão, põe o pé na rua para ver. Aí já começa a arregaçar as mangas e a gente já começa a voltar para a nossa realidade. Voltar para aquilo que a gente realmente é. Então nós temos que aproximar o que a gente é aqui dentro, lá fora. Teve uma vez que eu estava numa reunião mediúnica, isso acontecia há muitos anos, e aí o Fred, lá no Francisco de Assis, ele falou, vai falando uma coisa boa
de cada companheiro que está do teu lado. Aí vão falar, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Aí a companheira que estava do meu lado, a Rosângela, virou para mim e falou assim, nossa, o Robinho tem uma cara tão boa. Aí eu pensei comigo, falei, que Robinho que ela está vendo aqui? Porque em casa, meus filhos falam assim, ó, papai está com cara de pato, está com bico de pato, de tão nervoso que fica, amor, não ri não. Você não pode concordar, não pode rir. Porque eu tenho o senho muito fechado, trabalho fechado, né? E aí ela vem falar para mim que eu tenho a cara muito boa. E aquilo, para ser sincero com vocês, acabou me chamando a atenção e até, entre aspas, me machucando. Por quê? Eu falei, se eu consigo ter cara boa dentro do centro, por que eu não posso ter lá fora? Por que eu não posso ter com os meus filhos, ter a cara boa? E comecei a tentar a mudar isso. Então essa aproximação desse eu daqui de dentro com o eu lá fora. Mas voltando para a providência divina, o Senhor sempre concede tudo que a gente precisa. O Senhor sempre concede tudo que a gente precisa. Só que cada um de nós tem que fazer a sua parte. Tem que entender as coisas que estão chegando para nós. No livro Pão Nosso, tem um capítulo 63, ele fala o seguinte, o Senhor dá sempre. E a fala de Jesus, que está em Lucas capítulo 11, versículo 13, ele fala aqui, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, se a gente que é extremamente imperfeito, e Jesus aqui chamou a gente de mal, e Jesus não erra, então quer dizer que está certo. Se nós, sendo maus, quando os nossos filhos pedem alguma coisa, a gente tenta atender da melhor forma possível, não é? É fácil falar não para o filho, gente? Mesmo que seja para corrigir, para falar alguma coisa, é fácil falar não? O sim já está automático, né? Por isso que a gente estraga tanto o filho. Mas estraga na tentativa de ajudar, de acolher, de amar. Só que é um amor que a gente ainda enxerga ele bem turvo. Não é o amor de Deus, que vai dar para a gente aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente merece. Quando a pessoa é muito mimada, o que a gente fala? Lá os meus amigos falam assim, ó, foi criado com vó. Não é isso, Zé? Esse aí foi criado com vó. É todo cheio de mimimi. Deus não deixa ninguém ser criado com vó não, viu, gente? O que vai chegar para a gente é aquilo que a gente vai utilizar para a nossa melhoria. E Emmanuel, nos comentários aqui desse texto, que é fantástico, ele fala o seguinte, um pai terrestre, não obstante o carinho cego que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Então, se a gente sabe cercar o filho, e nós somos imagem e semelhança de Deus, então a gente está exercitando esse acolhimento, essa ajuda. Se nós somos capazes de fazer isso, o Emmanuel continua, por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? Muitas vezes a gente faz as nossas orações, ou estamos passando por situações difíceis, e a gente fala assim, Deus esqueceu de mim. Já ouviu falar isso? Deus esqueceu de mim? Deus está de olho fechado nas minhas dificuldades. É porque eu não fui atendido naquela hora. Eu não fui atendido com aquela situação. E talvez se aquilo fosse o que eu fosse atendido, o que eu estava precisando, daria errado lá na frente. Porque o nosso olhar, ele é bem míope, bem fechado. Cada reencarnação é uma tapadeira que a gente vem aqui e vai seguindo com ela. E é bom que seja assim. Porque se a gente enxergasse muito, enxergasse inclusive as vidas passadas, ia dar defeito. A gente ia patinar muito mais do que a gente já patina hoje. Mas essa bênção do esquecimento nos direciona para que a gente siga as nossas vidas, começando praticamente do zero. Porque o restante está no nosso esquecimento, no nosso arquivo espiritual. Mas o que vai chegar para a gente é muito maior do que a gente possa enxergar. Muito maior.
Lembremos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Aqui que pega nós, que vai nos pegar. Bem infinito. Eu estou olhando meu bem o quê? Momentâneo. Eu só consigo enxergar meu bem momentâneo. Eu não consigo enxergar meu bem infinito. A gente não se prepara nem para a aposentadoria, gente, aqui na frente. Meu pai passou para o plano espiritual faz um mês. E hoje mesmo, falando com a minha mãe, ela agora está vivenciando um luto, mas vai caindo a ficha a cada dia que passa, né? Ela falou assim, agora eu não tenho mais companheiro, eu estou sozinho. Eu nunca imaginei que teu pai fosse morrer. A gente pensa isso. Meu pai desencarnou com 84 anos. Eu nunca imaginei que o teu pai fosse morrer. E nós, espíritas, pensamos desse jeito. A gente não espera nessa hora. Mas é aquilo que vai ser consequência da vida e a gente tem que estar preparado para essa situação. Não que não vá doer, que a gente não vai enfrentar, sentir saudade, não é isso. É o preparo da gente. Um dos trabalhadores da casa do Amor e Caridade, um dos mentores, ele fala o seguinte, seja o que for que você esteja passando, a única coisa que você não deve é se revoltar. O resto você pode até estagiar nos outros sentimentos, mas a revolta não. A revolta deixa amarras, marcas, muito difíceis de serem retiradas. Então, passa longe da revolta. Então, esse bem infinito escapa bem da nossa percepção, da nossa concepção, da nossa aceitação. E faz com que a gente queira aquilo que vai acontecer com a gente de acordo com o que eu estou vendo. De acordo com o que seria o atendimento, muitas vezes, com o meu egoísmo. Ainda sobre meu pai, na UTI o médico fez a seguinte pergunta para mim e para minha mãe. O que você quer que a gente faça? E era um amigo que estava, o Robinho. O que você quer que a gente faça? Eu só olhei para minha mãe e falei, quero que meu pai descanse. E passou-se 2 horas, 3 horas, ele desencarnou. E o médico me ligou e falou assim, Robinho, essa foi a melhor decisão que você tomou na tua vida. Providência divina. Poderíamos querer deixar ele junto de nós? Sim. A custo de quê? A custo de todos os equipamentos, né? Tudo que poderia despendiar sem ter realmente uma continuidade da vida como deveria seguir, como a gente espera. Providência divina. E se a gente pensasse, por exemplo, não, quero aqui, fica aqui a todo custo, ia ter muito sofrimento. E essa providência divina que trabalha invariavelmente para o bem infinito, ela vem e liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Na hora que vem uma tempestade, nós somos os primeiros a esbravejar, reclamar, xingar, reclamar do governo, fazer tudo, né? Tudo. Mas para que tem? É para limpar essa nossa atmosfera, que cada vez mais está pesada, com os fluidos negativos emanados por quem? Os nossos pensamentos. Nós que somos mais, já passamos dos 30 anos, que já lemos aquelas revistinhas, aqueles gibis, lembra? Lembra aqueles balãozinhos que tinha na cabeça da turma? Com os pensamentos? E quando xingava, tinha um tanto de xizinho, asterisco, o jogo da velha, era o xingo, né? Esses são muitas vezes nós que estamos caminhando pela rua, com os nossos pensamentos. E isso vai impregnando a atmosfera e vai ficando denso, denso, denso. O umbral só existe porque tem uma somatória de pensamentos desequilibrados, de sofrimento, de remorso, de amargura, de revolta. Robinho desencarnou hoje revoltado. Vai parar onde? Vai parar no umbral. Porque ele construiu um umbral? Não, porque ele se afinizou com aquele lugar. E isso tudo faz parte dessa atmosfera. A providência divina vem para defender a flor com os espinhos, vem proteger a plantação útil com adubos desagradáveis, vem sustentar a verdura dos verdes, dos vales, da verdura dos vales com a dureza das rochas. Ou seja, tudo tem uma razão de ser, um propósito para proteger a gente da gente mesmo.
O Cristo falou para a gente há 2000 anos, ora e vigia, porque Ele sabia como que eram os nossos pensamentos, sabia como ia ser os nossos pensamentos durante muitos anos para frente. Quantas vezes vocês já brigaram hoje pelo pensamento? Não precisa levantar a mão não, viu gente? Basta ter passado o motoqueiro do lado de vocês. O motoqueiro também não vale, né, gente? Tem que dar um alento para o motoqueiro. E você vai. Esse dia estava voltando do SEAC. Passou um de cada lado. Vap, vap. Se eu sair para cá, eu pego de cá. Se eu sair para cá, eu pego de lá. Ainda bem que eu fiquei quietinho. Aí eu estava com um amigo que falou, ainda bem que eu sou espírita. Naquela hora valeu para alguma coisa. Né? Naquela hora, já está bom. Esses nossos pensamentos vêm cheios de carga negativa. Por isso que o Chico falou para a gente colocar a água da paz na boca, né? Ficar segurando durante, contar até 10, mas é segurando, contar até 10 e engolir, tá, gente? Não é para jogar no outro que está na frente depois, não. Né? Porque tudo a gente arranja uma forma de deturbar o ensinamento. Emmanuel segue aqui para a gente. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Enormes benefícios públicos. Benefício para todos nós. Tudo que acontece, sem exceção, tem algum aprendizado para a gente. É uma resposta de alguma coisa que nós fizemos. Seja enquanto pessoas, enquanto centro espírita, enquanto comunidade, país e por aí vai. Tudo vai ter uma resposta dessa providência divina que vai nos cercando, nos conduzindo para que a gente desperte. A pandemia mesmo que acabamos de passar. Parece que nem passamos, né? A gente não dá para... Às vezes a gente para pensar, afinal, ficamos dentro de casa, né, tanto tempo, escondido um do outro. Passamos por isso. A espiritualidade amiga fala que essa pandemia fez com que a gente evoluísse, ou andasse, ou pelo menos saísse do estacionamento, não sei quantos anos. Por tudo aquilo que nós vivenciamos, o mundo inteiro vivenciou. Perdemos amigos queridos, perdemos momentaneamente, mas a vida segue o seu rumo. E todos nós estamos aqui seguindo. Aqueles que partiram também estão seguindo a sua vida. Mas foi um despertar de sentimentos, um despertar de revisão de nós mesmos, para que a gente pudesse tomar esse chacoalhão e melhorar. Muitos melhoraram, outros até pioraram. Porque no mundo de expiação e provas, é desse jeito mesmo que nós somos. O que está um pouquinho acima do outro está nessa diferença aqui, gente. Ó. O que está um pouquinho é esse degrau de diferença aqui só. O Chico devia estar naquele ali, ó, no de cima. Só que isso faz uma diferença enorme. Em plano vibracional, então, nem se fala. A verdade é que tudo vai chegando para nós para que a gente se torne pessoas melhores. A minha esposa está lendo o livro Paulo Estevam. Quem já leu o livro Paulo Estevam? Tudo bem, estou falando que espírito só tem a fama. Poucos leram. Poucos leram. Esse livro é fantástico. E demonstra, gente, exatamente aquilo que a gente precisa fazer. Porque nós não somos anjos. Não se faz um Chico Xavier em uma reencarnação. Não se faz uma Madre Teresa em uma reencarnação. A época do Cristo foi uma época de transformação, porque o Cristo estava aqui, ensinando, vivenciando, e só pelo fato dele estar junto, já devia modificar muitas pessoas. O Cristo, quando desencarna, ele desce da cruz, em espírito. Qual é o primeiro lugar que ele vai? Para as trevas. E só o fato dele passar nas trevas, muitos despertaram. Ele ia passando e a turma atrás, resgatando. O que ele fazia diferente? Nada. Ele só passava e imantava a sua energia e despertava o que de bom tem no outro. O pior bandido que a gente pode imaginar tem coisa boa dentro dele.
Às vezes a gente não quer aceitar isso, não. Mas tem. Tem coisa boa dentro dele. Mas a Rita ela não está lendo o livro, ela está escutando com audiobook. Então ela fica escutando ali e eu também fico, né, eu já li esse livro umas 2, 3 vezes. E sempre a gente pega para fazer palestra. Ela vai ouvindo, eu vou ouvindo também, vou relembrando. Mas o que mais gostoso que ela me falou é que, escutando ali, vivenciando aquela transformação, a vivência dos apóstolos na casa do caminho, ela fala para mim, nossa, eu queria tanto ter conhecido Jesus antes. Conhecido Jesus antes, olha. Como é que isso é possível? É possível. Porque nós viemos culturalmente daquilo só de uma fé externa, de um conhecimento de Jesus da cruz. Só daquele que está ali. Um Jesus de culto. Um Jesus que vem transformar a gente por Ele, não por nós. E quando Cristo passa perto de nós e desperta coisas boas em nós, a parte dele já está feita. Ele não está revivendo nada para nós, não. Ele está despertando o que há de bom em nós. Aí a responsabilidade continua sendo nossa. Quando Paulo transforma, ele tem uma cegueira e recebe toda aquela carga energética, aquele choque, que qualquer um de nós aqui acredita que despertaria. Mas o mais importante do Paulo é o sustentar, é a persistência. Em seguir como Paulo e não voltar ao que era. E ao longo da sua jornada, várias foram as vezes que ele foi provocado, convidado, chantageado para voltar a ser o que era. E ele não, ele segue firme. Aí que está a nossa parte. É quando a gente ajuda as pessoas. Muitas vezes a gente ajuda a pessoa a sair do vício. Ela consegue sair. Para de beber, fulano. Ah, por respeito. Nossa, eu gosto tanto do Carlinhos, eu vou parar de beber. Parou de beber. Ótimo. Um dia, 2 dias, uma semana, passa um pouquinho. Não consegue sustentar. Por N situações. Porque é com a pessoa. Não é com a gente. É com aquela pessoa que tem que enfrentar tudo o que precisa enfrentar. Essa persistência, essa perseverança que faz a diferença em nós. E entender que essas providências divinas vão chegar o tempo todo. Quando chegar, Jesus pediu para a gente ter aceitação, resignação. Ele não pediu para a gente ser acomodado. Tem que ter acomodação. Não, tem lugar nenhum escrito isso. Resignação é diferente de acomodação. Porque se a gente aceita o que está acontecendo com a gente tem possibilidade de ver as várias nuances e ver por onde ir e o que aprender com aquilo. Nós só somos o que somos hoje por conta das dificuldades que nós já passamos, por conta das providências divinas que já aconteceram com a gente, por conta das várias coisas que recebemos de Deus. Ah, eu nunca recebi nada de Deus. Vamos pensar melhor. A primeira coisa que a gente recebeu, pelo menos nessa encarnação, foi o corpo. Já começamos a receber. Dali a pouco, vamos recebendo tudo mais que a vida nos proporcionou. Tudo. Ah, mas isso é da lei da natureza. Então, é essa inteligência suprema, que é o Criador, que deixou tudo da forma que a gente precisava para poder seguir as nossas vidas, sem precisar o tempo todo recorrer a Ele. Recorrer a Ele. Nós já passamos da época da fé cega, onde a gente ajoelha, bate no peito e fica em oração pedindo para Deus resolver as nossas coisas. Mandar isso, mandar aquilo. Deus já mandou tudo. Está tudo à nossa disposição. Ajuda-te que o céu te ajudará. Todas as vezes que você estiver em uma encruzilhada, todas as vezes que estiver esperando alguma coisa, é só lembrar dessa passagem. Ajuda-te que o céu te ajudará. Quando a gente vai no médico porque ele formou para aquilo. Ele tem o domínio daquela ciência da medicina. E nós não temos. Então nós vamos lá, ele vai examinar e vai nos dar tudo que a gente precisa fazer. O médico não cura a gente. Mas ele mostra todos os caminhos que a gente precisa seguir. Se você fizer isso, se você fizer isso, se você fizer isso,
você vai estar curado. Vamos ter que fazer uma intervenção cirúrgica aqui. Ok. Tem que fazer o preparo. Fazer tudo. É a providência divina, é Deus mandando o médico para nos auxiliar. Mas se a gente não fizer, se não tomar o remédio, se não fizer o repouso, se não fizer isso, se não fizer aquilo, todo aquele conhecimento do médico vai por água abaixo e depois a gente ainda joga a culpa no médico. Não é mesmo? Ah, aquele médico é muito ruim. Foi uma criatura, você não fez nada do que ele pediu. Você não seguiu nenhuma orientação que ele pediu, como é que o médico é ruim? Aí a gente muda de médico, né? Aí chega no outro e pede para fazer a mesma coisa. Esse também é ruim. Esse não vale nada. Mas nós que não queremos fazer a nossa parte. Se a gente faz isso com a nossa saúde, imagina com o resto. Com a saúde que vem nos limitar a nossa condição física, a nossa longevidade, a gente faz isso. Imagina com aquilo que a gente não tem a resposta imediata. Por isso que muitas vezes a providência divina vem para a gente através de uma doença, através de um câncer, para que a gente possa despertar. Aposto que vocês conhecem várias pessoas que eram uma pessoa antes da doença e outra depois da doença. Ah, mas precisa disso? Tem gente que desperta com um conselho. Tem gente que não desperta nem com uma doença grave. E está tudo certo, dentro do tempo de cada um. Não tem condições de despertar agora, mas vai vir outras providências, outras situações onde a pessoa vai despertar. O conhece-te a ti mesmo é exatamente para a gente poder entender o que a gente precisa melhorar. De que forma a gente pode interagir, entender, acolher e fazer com tudo isso que a gente está inserido. Não é a religião, não é a doutrina que transforma a gente. Não é. É o que a gente faz dela. É o que a gente faz dela. O Zé Carlos acabou de agradecer aqui as doações que estão chegando. E eu que sei da seriedade dessa casa, né, posso afirmar com categoria que tudo que aqui é recebido é passado com toda honestidade para o outro. Mas tem outras casas que isso não acontece. Ou seja, a gente pode deturpar, pode usar em nosso desfavor e prejudicar a nós mesmos. Então nós temos que conhecer cada vez mais, não só a gente, mas o meio que a gente está. E entender as providências que estão acontecendo ao nosso redor. As calamidades, a lei de destruição, ela vai acontecer. Se a gente estiver no nosso caminho e não tiver que ser atingido por isso ou por aquilo, a gente vai seguir. E mesmo que tenha que ser atingido para mudar de plano, a gente vai seguir. Nós mandamos na nossa vida, sabe quanto, gente? 0% que a gente manda na nossa vida. Agora mesmo, a Rê estava vendo comigo no carro que um médico cardiologista postou uma foto, né, de uma veia do coração e ele falou o quê? Tabagismo, sedentarismo e frio. Tabagismo, sedentarismo e frio. Para quê? Infarto. Então todos nós aqui estamos correndo risco de ter um infarto agora, não estamos? Estamos morrendo de frio. Nós não sabemos que jeito está aqui dentro. Não precisamos preocupar com isso, é óbvio. Mas nós não mandamos na vida nem 1 centímetro. O que a gente tem que fazer é sempre estar com a nossa mala pronta para poder partir. Sempre, porque senão nós vamos ser mais um daqueles espíritos que vão ficar presos às mesas mediúnicas, preso à nossa casa, preso aonde a gente está afinizado, ao nosso desequilíbrio. E isso, gente, a gente não muda da noite para o dia, é uma construção. É uma construção, é uma construção o tempo todo. Entendendo que todas as coisas que vão chegar para a gente é para o nosso crescimento. Carlinhos, ali está marcando 20 para as 4. Ah, que bom. Porque eu estou olhando 20 para as 4, falei, não, eu já falei tanto, será que é 4 da manhã? Ainda bem que você mostrou aqui em cima. Estava preocupado já, viu, Carlinhos? Que espírito para falar é uma praga, né? Fala até não manda parar. Né? Ainda tem um tempinho ainda para vocês me aguentar. Peca, gente. Peca, vem aqui aguentar a gente falar. Tá vendo? É isso que acontece. No frio ainda, podia estar em casa tomando caldinho de feijão.
não é mesmo? De mandioca, debaixo da coberta, assistindo um jogo, né? Não, vem ver o Robinho falar, que escolha, mais ou menos, né? A verdade, gente, é que a vida nos dá a oportunidade o tempo todo para a gente melhorar, para a gente corrigir, para a gente mudar, para a gente despertar, o tempo todo. Nós não precisamos ir atrás, não. Não precisamos ir atrás. A vida bate na nossa porta para que a gente possa mudar. Aí Jesus vem e fala para nós que a gente tem que ter o quê? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. A vida dá oportunidade para a gente. Esses dias eu estava na TV, né, trabalhando um dia cheio de imposto de renda e não sei o quê. Passa uma mensagem a uma família, estou precisando de um medicamento. Eu falei, oh, meu Deus do céu, mas essa hora de precisar de medicamento? Né? Aí peguei, falei, manda a receita, mandei para a Rê. Falei, amor, aqui está pedindo uma receita. Vê se tem algum lugar, não sei o que. Aí lembrei de uma amiga, passei a receita para a amiga, falei, aqui está essa receita. Que ela falou, ó, Robin, tem esse medicamento aqui, tal, mas tem que buscar e tem que chegar daqui até meia hora, senão fecha a farmácia. Falei, oh, meu Deus do céu, a pessoa não tem carro, não tem nada, né? Aí eu fui lá, vai eu sair do serviço, vou lá buscar o remédio. Tá bom, voltei, entreguei o remédio. Falei, ô, vocês também, então? Está resolvido. Ou seja, a vida vem atrás da gente. Eu, como bom espírito, reclamei, né, gente? Lógico. Você acha que a gente vai fazer as coisas sem reclamar? Você faz as coisas sem reclamar, Kelly? Não, tem que reclamar, ué. Né? Aí parece que tem mais efeito quando a gente reclama. A verdade é que a gente reclama muito e agradece pouco. Agradece pouco. Nesse caso, para mim, foi meia hora do meu tempo na empresa. Eu ainda não entreguei o remédio, pensei comigo, não fui eu que fiz a boa ação, foi minha empresa. Porque se eu sair no meu horário de trabalho, foi ela que fez, não fui eu. Foi ela que fez. Né? Mas aquele remédio era importante para a pessoa. O que eu estou querendo dizer? Eu não fui atrás, não. Mas eu me coloquei à disposição. E quando a gente se coloca à disposição, as coisas chegam até você para que você resolva, para que você ajude, para que você possa ser a ponte, ligando alguma coisa que as pessoas estão precisando até a solução. E não precisa ser coisa grande, são pequenas coisas. Pequenas coisas. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Qual que dói mais? O infarto do Guido? Hein, José? Ou o teu dedo cortado? O meu dedo cortado. O teu dedo cortado. Mas o Guido infartou. Você está sentindo a dor no dedo. Problema do Guido. É isso. A dor é do tamanho, é a que está acontecendo na gente. Não é o tamanho da dor, mas é o que está acontecendo com a gente. E quando a gente percebe isso no outro, que o tamanho da dor do outro é significativa também, a gente pensa duas vezes em parar o que está fazendo para ajudar. É claro que tudo tem limite, gente. Tudo tem limite nas nossas vidas. Esses dias, apareceu uma família no SEAC para a gente poder ajudar. Veio com pedido dos advogados, tudo, e é uma criança não, um homem com autismo, né? Com autismo num grau bem avançado. E aí eu fui lá ajudar. Cheguei e vi a situação da casa horrível. O menino quebra a casa inteira, não tinha móvel mais, bate na mãe, andando pelado pela casa, tudo, derrubando o muro. Um amigo, o Rogério, foi levar a cama lá, todo mundo pôde colocar dentro de casa, porque o menino estava agredindo a mãe estava do lado de fora segurando a porta. Aquilo eu entrei em desespero, falei, gente, nós temos que acionar todo mundo para ajudar essa pessoa. E eu comecei a ajudar, liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro, para poder ajudar. Enfim, todo mundo já sabia da situação dele, os órgãos públicos, né, o município, o CAPES, já sabia da situação. E aí a mãe começou a me ligar o tempo todo, passava uma semana, acabou a cesta básica, o menino come muito, você pode mandar outra? Aí eu peguei e falei, não, tem que mandar outra, aí mandei outra. Passou mais 15 dias, acabou de novo, você pode mandar outra? E aquilo foi, eu falei, mas eu vou ficar dando cesta básica direto? Como é que é isso? E fiquei incomodado. Aí a Rê falou para mim, falou assim, amor, essa família viveu até hoje, até a hora que você chegou? Eu falei, viveu. E por que você vai ser a solução dela daqui para frente? Ela não viveu sem você? Ajuda essa família do jeito que você ajuda a turma que está sendo assistida pelo SEAC. Da mesma forma, da mesma regra. Pronto, nem mais nem menos. Do mesmo jeito. Foi como se me desse um alento. Falar, graças a Deus,
tirou um peso das minhas costas, porque a gente não precisa resolver o problema do mundo. A gente não está aqui para resolver o problema do mundo. A gente está para resolver onde a nossa mão alcança, sem que a gente seja atrapalhado por isso, porque amar o próximo como a si mesmo. E a providência divina vai fazer com que todas as ajudas cheguem até essa família. Vocês conseguem perceber que até para ajudar a gente tem que saber? Senão a gente acaba prejudicando a nossa vida. Esse dia o Carlinho foi levar uma doação num bairro aí, e daqui a pouco ligaram para o Carlinho e falaram: não vem aqui não. Falei: mas por que eu não vou ir? É perigoso. Você está com boa intenção, mas a turma que está aqui não está com boa intenção. O Carlinho falou assim: Robinho, não vai nesse lugar não, porque é perigoso. A gente não vai dar ouvido? O Carlinho falou: não, sou espírita, Jesus está cuidando de mim. Tá, mandou o aviso, mandou o recado. Na hora que ele estiver lá no meio, lá tomou um tiro, falei: Jesus, Jesus vai aparecer para ele. Criatura de Deus, eu mandei para você não voltar aqui, ué. Você voltou. Após quer ver Jesus, vai lá de novo. É mais ou menos isso. E a gente não escuta, gente. A gente não escuta. A providência divina, quando o Senhor nos dá tudo, a gente tem que saber escutar. A gente tem que saber onde usar aquilo que está chegando para nós. A nossa vida é equilíbrio. E todas as vezes que a gente sai fora desse eixo, coisas ruins acontecem. Para a gente poder voltar para o eixo. E muitas vezes a gente distancia desse caminho da porta estreita numa facilidade tremenda. Porque o distanciar do caminho da porta estreita é prazeroso. É uma fuga para cá, é uma fuga para lá. Mas o retorno para o caminho da porta estreita sempre é com aguilhão. Tomando as ferroadas para ver se a gente volta. Entendimento da vida, entendimento da doutrina, entendimento do cristianismo, do Cristo, isso tudo nós já estamos com tudo já pronto para nós. É entendimento. Agora, atendimento a isso tudo que está chegando para nós é que nos falta. É que nos falta. Atender aquilo que nós já entendemos. A primeira lição do livro Pão Nosso não, Vinha de Luz, é: quem lê, atenda. Não é quem lê, entenda. É quem lê, atenda. Nós precisamos atender o que a doutrina espírita tem pedido para nós. Nós precisamos atender a caridade. Nós precisamos atender o outro. Nós precisamos parar de julgar o outro. Simplesmente fazer porque nós precisamos fazer. Porque já me cabe fazer isso para o outro. Aqui não deve ser diferente, mas lá no SEAC, sempre. E essa semana mesmo, quando eu distribuí uma cesta, no final da reunião, as pessoas falam: fulana de tal, não sei o quê, mora não sei onde, não vou falar para ninguém descobrir. Falou que essa turma aqui fica pegando cesta e a turma fica aqui no bar tomando cerveja. Os maridos ficam no bar tomando cerveja. Aí a orientação que a gente passou para a turma foi o seguinte: o nosso trabalho é até na porta do SEAC. Da porta para fora, não interessa mais nada que esse povo faz. Na porta do SEAC para dentro, eu acredito que aqui é a mesma coisa, é com a gente. É onde a gente tem a nossa ação, onde a gente tem a nossa possibilidade de transformar as pessoas. Agora, o que eles vão fazer lá fora é problema deles, não é nosso. Mesma coisa vale para nós aqui. Nós viemos hoje assistir uma palestra. Então, as informações, o amparo, a doação de energia, não só agora no passe, está acontecendo. O que vocês vão fazer com essas informações, com essa energia, é com cada um. Já pode chegar ali fora, já gastar tudo de uma vez, ou então pode ir fazendo igual a água do Evangelho no lar. E enchendo todos os dias. Está acabando? Enche de novo. Está acabando? Enche de novo. Mas para encher de novo precisa vibrar novamente. Precisa rezar novamente. Precisa entrar em sintonia com o mais alto para poder a água ser fluidificada e energizar para que a gente siga tomando aquele remédio. Ou seja, é com cada um de nós. Agora, julgar o outro é a coisa mais fácil do mundo. É julgar o outro. Agora, fazer pelo outro também é a coisa mais contrária e difícil do mundo. Tem pessoas que fazem
com os pés nas costas. Tem outros que questionam muito, muito, muito para poder fazer. Quem está certo, quem está errado, não interessa. Interessa é a minha jornada. É a jornada de cada um. Porque a providência divina, o que Deus dá, chega a todos nós. Cabe a cada um de nós saber receber. Quer ver uma coisa? Na hora que terminar aqui, vocês vão fazer o quê? Vão tomar o passo, não é isso? Não adianta nada ter o melhor médium do mundo ali dando passe. Se você entrar com o guarda-chuva da aversão aberto, você não vai receber um centímetro de vibração positiva. Não porque o médium é ruim, porque você está avesso, está fechado, está rechaçando a ajuda que está chegando para você. Muitas vezes tem pessoas, acho que não deve acontecer isso aqui não, Carlinhos, pessoas que escolhem médium. A pessoa que escolhe médium para tomar passe, ela já está se bloqueando, porque ela já não está acreditando no que está acontecendo ali dentro. Ou seja, a ajuda está chegando e a gente ainda escolhe. A gente tem que se preparar para receber. Nós não podemos ser aquele sujeito que está no fundo do poço, o sujeito joga a corda e ele não pega e fala, não, vou ficar aqui mais um pouco. Tem que pegar a corda e segurar firme para subir, senão cai de novo. Tem que ter esforço. Sem esforço ninguém muda. Ninguém muda. Muda do jeito que nós falamos agora há pouco. Muda agora. Consegue ficar até uma semana mudando da água para o vinho? Consegue? Consegue. Agora sustenta para ver. Não tem como. Não tem como. É igual manifestação mediúnica. Quando vem um espírito, que a energia dele não é boa e começa a se passar pelo mentor ou se passar por espírito bom. Basta ele ficar pouco tempo em sintonia com o médium. O médium já percebe assim, esse sujeito não é quem está falando, não, porque o que eu estou sentindo, não, como diz um amigo meu, não orna. Não orna, não casa. Não é a sintonia desse tipo de espírito, a vibração. E acontece o mesmo com a gente, viu, gente? Quando a gente está tentando convencer o outro, olha, não está cheirando bem, não. A nossa vida é feita de atitudes. A nossa vida é feita de conhecimento, autoconhecimento e ajuda do próximo. Temos que sempre entender, colocar a máscara primeiro na gente e depois no freguês do lado. Não é isso? Ajudar o freguês do lado. Nós temos que sempre aprender a nadar para poder tirar o outro de dentro da água que está afogando. Porque se isso não acontecer, a gente morre junto com o outro. Mas eu fui ajudar, cadê Deus? Aprende primeiro, Ele não mandou você pular na água sem saber. Aprende primeiro. Se prepara primeiro para poder ajudar os outros. É isso que a gente fala. Aprenda para poder fazer caridade também. Para poder ajudar. Então, gente, o recado dessa noite era para a gente só, mais uma vez, entender que a gente recebe muito mais do que a gente merece. E que a gente deveria agradecer o tempo todo. Por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que não temos. Talvez o não ter seja mais importante do que o ter. Essa semana mesmo, minha esposa falou mais uma vez, eu não tive isso quando era pequena, nós tivemos que trabalhar, nós tivemos que fazer isso, e isso que me tornou uma pessoa melhor. Então, o não ter, muitas vezes, é uma escola fantástica para a gente se melhorar. Entendendo que nós estamos aqui para aprender, para ensinar, para errar, para acertar. Nós estamos nessa reencarnação e mais essa reencarnação para tentar. O erro e o acerto é consequência. Mas em todas as tentativas, a gente vai aprender. E quanto mais a gente tenta, mais a gente impregna a gente com as coisas que a gente está aprendendo. E a possibilidade de se tornar a pessoa melhor aumenta. A doutrina espírita vem falar exatamente isso para a gente. Toma que a vida é tua. Se vira. Faz o que você quiser fazer. A doutrina espírita fala isso para a gente. Faz o que você quiser fazer. Só que tudo, sem exceção, tem consequência. Que tipo de consequência que você quer? É só você fazer o que você está pensando que a consequência vai ser inerente a essa atitude. Muitíssimo obrigado, Carlinhos, pelo convite, viu? Essa casa realmente é uma casa abençoada, maravilhosa, né, que acolhe tantos irmãos, né, e que eu faço
Fico muito feliz quando sou convidado para poder fazer essa turma pagar um pouquinho mais de pecado, né, para escutar a gente. Que Jesus abençoe a todos, gente.